paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Que bom estarmos juntos. Aleluia. Num momento tão especial como esse e poder viver um momento de graça na presença de Deus. Eu vou aproveitar que você está de pés e vou ler a Bíblia e depois eu falo umas palavras de agradecimento que eu estou no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. É o texto escolhido por este grupo de círculo de oração. Eu vou ler a partir do versículo de número 12, Atos 1, versículos 12 até o 14. Eu gosto de ler um texto grande assim, porque daí se a mensagem não for boa, vocês ficam com um texto bom para meditar depois, né? Na tradução que eu tenho aqui diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Podeis assentar. Como eu disse, meu coração fica bastante alegre e as minhas pernas tremendo sempre que eu tenho uma incumbência como essa. E aí, quando eu tenho na retaguarda o pastor Donizete, que é um referencial assim, sempre foi, e muito tempo que a gente se conhece, e sempre foi um apoiador do meu ministério, assim, onde ele está, ele sempre me chama para ir dar uma palavra. É bom ter amigos, né? E poder revê-los, e poder, uma Elba, pastora, que sempre, eles juntos sempre foram apoiadores do meu ministério. E rever tantos amigos, né? Todos eles aqui. De vez em quando eu estou lá na igreja deles, pastor. Estou lá dando um glória. E agradecer o Antônio, porque eu sei que ele convidou, tem a bênção do pastor, né? Porque é só muito bom estar aqui e poder ver um exército desse. Quando eu vi o tema, só para ver, mulheres avivadas com um propósito, a chama não pode apagar. Estou certo, né? Estou certo. Aí eu pensei assim, puxa, mas sempre tem bastante homens também e tudo. Mais pouco musical. Mas eu tenho um exército de mulher aqui mesmo. Vieram que vieram mesmo. Parabéns, pastor. Eu sei que é a mão da pastora, né? Que isso funciona assim. Irmãos, como eu já disse, o tema, né? Mulheres avivadas com um propósito, a chama não pode apagar. Eu achei bastante interessante, me coloquei a pensar sobre isso. E sei que é bastante profundo o que tem a se pensar, mas também já vou adiantando que o poço é fundo e a minha corda é curta. Mas uma coisa eu quero pensar com os irmãos. O que está acontecendo nesse texto? Vocês sabem. Jesus havia ressuscitado e estava há 40 dias com os seus discípulos, em aparições depois de ressuscitado. Ele vai dando as últimas coordenadas e preparando-os para a vinda do Espírito Santo, o que vai acontecer em Pentecostes.
Nesses 40 dias tem os encontros, em cada encontro que ele tem com os discípulos, com as mulheres, com todos aqueles textos que nós conhecemos dos evangelhos, ele vai ajeitando e afinando aqueles homens e mulheres, porque ele vai voltar para o Pai. Ele vai voltar para o Pai e com certeza o coração daquela gente está bastante apertado. São 3 anos e meio que eles passaram na companhia dele. Foram 3 anos e meio aproximados que eles passaram ouvindo, aprendendo com ele e vendo sinais e maravilhas que Deus, o Pai, pelo Espírito Santo, fazia através da vida e do ministério terreno dele. Os seus ensinos traziam uma novidade incrível, traziam uma abertura tremenda. Agora o Evangelho ou a fé não era mais de um locus, ou não estava mais restrita a um povo. A fé agora estava expandida, era o tempo da graça. E o Senhor estava abrindo a porta para todas as pessoas. Não havia mais, isso é bom a gente entender, separação nenhuma entre raças, entre povos, entre línguas, entre gêneros, entre classe social. Não, agora ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos, judeus e gentios, todos agora estavam debaixo da mesma graça, tomados pelo mesmo Espírito, unidos em um só propósito. Agora. Eu ainda vim combinando comigo, guarda a palavra propósito mais para frente, mas era isso. Amém. Amém. O Espírito Santo já estava agindo, mas eles precisavam recebê-lo de uma maneira especial. Este dia, eles estavam todos no Monte das Oliveiras. Estavam cumprindo-se 40 dias e Jesus, então, fecha o seu ciclo em terra e diz para todos: agora eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Amém. E eu não vou voltar só por voltar. Eu vou voltar para a casa do meu Pai e eu vou preparar lugar. Amém. Eu vou preparar lugar, porque quando eu for e vos preparar lugar, depois eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vê que é um desejo dele, não é um sonho nosso, não é uma ideia, amém, não é uma ideia minha, não é um propósito do meu coração, nenhuma coisa que surgiu no coração da igreja, não. É um desejo dele, para que onde eu não, risca a palavra desejo aqui, é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, irmãos, não é um desejo do tipo, pensou ser, imagina se desse, ou quem sabe. Não, a vontade de Deus não é um desejo assim, no subjuntivo. A vontade de Deus, ela é um decreto realizado em conselho. É uma decisão que ele tomou e ele não vai deixar passar. Amém. As palavras dele funcionam assim. Ele mesmo disse: a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, sem antes ela fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Ela é igual uma semente que, quando lançada na terra, ela cai, brota e ela vai produzir aquilo para o qual ela foi enviada. Ele disse que a palavra dele não é um desejo, é um decreto. Então a vontade estabelecida dele era bem essa, é bem essa.
eu vou preparar um lugar e depois eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. E agora ele grifa à vontade, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, lá onde ele está agora, sentado à direita do Pai, ele já está muito alegre, olhando a Nova Canaã nessa noite e os outros cantos de tão grande que é essa multidão de gente. Ele está deleitando-se de alegria. Nem é ideia minha, o próprio profeta que disse: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aleluia. Aleluia. Então, Aleluia. essa é uma alegria que ele tem, mas ele sabe que nós ainda precisamos completar essa alegria. Esse gozo ainda não está completo. E ele guardou para aquele dia. Há um dia que tudo isso aqui será memória. Tudo isso aqui será lembrança. Tudo isso aqui fará parte de um processo. Outra palavra que eu não queria usar agora. Tudo isso aqui fará parte de um processo. Nós estaremos com Ele para sempre com Ele, sabe? E Ele está no Monte das Oliveiras. Ele fala com os seus discípulos e Ele diz uma palavra um pouco antes. Ele diz para eles o seguinte: vocês devem ficar em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E agora no Monte das Oliveiras ele traz isso à memória deles, mostrando e apontando para Jerusalém. Ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Há uma promessa de poder, uma promessa de avivamento, há uma promessa de derramamento do Espírito que vai ser uma alavanca, que vai ser uma infusão tão grande que vai nos colocar em movimento, que vai colocar a igreja em movimento. E ele diz: esse espírito de medo, lembra um pouco antes, quando ele está ainda nas suas aparições, os discípulos se trancaram no lugar e fizeram uma guarda atrás das paredes, e eles estavam trancados ali e com medo, a Bíblia diz, com medo dos judeus, porque haviam matado o seu mestre e por certo viriam atrás deles, não sabendo eles que a parede que os protegia era mesmo que impedia de ir. Era mesmo que os guardava do projeto que o Senhor tinha para eles. Porém, paredes nunca limitaram o Senhor. E sem que se abrisse porta com seu corpo glorificado, amém, ele atravessa a parede e diz: paz seja convosco. E ele soprou sobre eles o Espírito. Aquele Espírito os animou, entrou neles e expulsou o medo. É assim que acontece. Não há limites, não há barreiras, não há impedimentos. Quando o Espírito de Deus abre um espaço, domina vidas e corações, orienta passos e direções, e ele faz com que nós possamos andar na direção por ele determinada. É o desejo do meu coração e a oração da minha vida foi essa nesses dias que eu estava pensando sobre isso. Faz de novo, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Faz arder de novo o nosso coração como um dia queimou em nós essa chama. Faz outra vez, Senhor.
eles estão no Monte das Oliveiras e Jesus dá essas últimas orientações. Eles já sabem para onde eles têm que voltar e Jesus vai vencendo a gravidade. A gravidade, essa lei incrível, determinada, uma lei está ali e ela sempre puxa todo o peso para baixo. Essa caneta não flutua exatamente porque a gravidade é uma lei, não é uma ideia nossa. E ela tem que ficar aqui apoiada, porque senão cai. E o Senhor está apoiado no Monte das Oliveiras e de repente, amém, os seus pés começam a se descolar. Igualzinho com a gente, sabia? Um dia nós estaremos andando por este lugar e quiçá aqueles que ainda estiverem vivos nesse dia, ou se não estiverem, onde estiverem os seus corpos, os seus ossos, os seus restos, aleluia, eles vão ouvir a voz de trompeta soando, sai daí, povo meu. E aí não tem força que nos puxe para baixo. A Bíblia diz que nós vamos também vencer a gravidade. Amém. Atravessar esse espaço e fazer igual ele. As nuvens que o encobriu quando ele subiu do Monte das Oliveiras é o mesmo lugar onde ele estará nos esperando naquele dia. Aleluia. A Bíblia diz que ele virá com as nuvens. E diz que ele vem até as nuvens com alarido, trombeta de Deus. É a mesma nuvem que o encobriu. Porque quando ele sobe do Monte das Oliveiras, ele vai subindo e eles estão atônitos, olhando para cima. Agora não tem mais como ele estar conosco. Agora ele não vai estar mais aqui. E alguém cochicha no ouvido de quem está com esse sentimento no coração: fique em paz. Ele disse que ele ia, mas que não nos deixaria órfãos. Ele mandaria um outro consolador para estar conosco. Nós não vamos ficar sozinhos. Fazem 2000 anos e a companhia continua aqui. Nós somos animados, nós somos levantados, Aleluia! nós somos avivados pela glória do Espírito Santo de Deus. Me manda. Oh, o Espírito de Deus, aleluia! Aleluia. E quando eles veem ele ser ocultado pelas nuvens, ficam atônitos, parados, quem sabe na dúvida do próximo passo, e aparece alguém que não era daqui, trazendo notícias de lá de casa. Aleluia! E diz: fica tranquilo, porque é só um tempo. Alguém diz: mas já demora tanto, Joel. Já faz 2000 anos você falou. Mas, gente, sabe que a gente pensa que ele está demorando, mas quando eu leio a Bíblia eu fico tranquilo, ele não está demorando. Porque a Bíblia diz que 1000 anos para ele é como um dia. Então faz 2 dias só que ele subiu. Entende? Já já ele vem. Já já ele vem. O céu é o nosso destino. Se você se escondeu debaixo da bandeira ensanguentada do Calvário e tem certeza na sua alma e no seu coração que perdoados foram os seus pecados e que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, ei,
é a garantia e o penhor, a garantia que nós temos é esse Espírito que está conosco. Mas voltando para aqui, o assunto, quando aparecem os dois varões vestidos de branco, eles olham para eles e dizem assim: por que vocês estão desse jeito? Fica assim não. Olha como é forte a palavra que eles usam. Este mesmo Jesus, não é outro, não é uma aparição, não é um ghost, não é um fantasminha, não, é este mesmo Jesus. E ele disse mais, amém, ele quando veio, ele encarnou-se e trouxe a divindade para a terra. Emanuel, Deus conosco, um verbo feito carne. Agora quando ele está indo, ele está levando a humanidade para dentro da divindade. A Bíblia diz que tem um homem no céu, um corpo glorificado, diferente, não me pergunta como, mas eu sei que um dia a Bíblia me garante que como ele é, nós seremos também. E Paulo disse que está lá, à direita do Pai, Jesus Cristo, homem. E disse assim: este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Dando-nos essa garantia, e eles cheios de ânimos, eles saem do Monte das Oliveiras e voltam para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém. Veja só, eu quero pensar nisso amanhã, mas vou dar só uma ideia aqui. Paulo vai dizer que lá no Monte das Oliveiras tinha mais ou menos 500 irmãos. Não é isso, pastor? 500 irmãos. Paulo diz que lá, vendo ele subir, tinha mais ou menos 500 irmãos. É um grande público. Mas no cenáculo tinha só 120. 380 ficou pelo caminho. Mas eu vou pensar nisso amanhã. Por que eu estou falando isso? Porque eles voltam para Jerusalém e vão para o cenáculo. Quando eu olho eles voltando para o cenáculo, eles voltam embaixo de uma promessa. Lembra que eu falei? A promessa é ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão receber poder para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tudo que eles têm é uma promessa. Amém. Então, se você tem uma promessa, você tem tudo. Aleluia. Se essa promessa é de Deus, você tem tudo. Amém. Ah, Joel, mas já passou tanto tempo. E olha, depois daquilo, Deus não falou nunca mais comigo. Está valendo a última vez que ele falou, porque a palavra dele não cai por terra. Amém. Amém. E eles voltam, tudo que eles têm é uma promessa. Eu não quero aqui ficar divagando no que será que eles vinham conversando pelo caminho, até chegarem no cenáculo. Mas de certo que eles vêm combinando como será o desenvolver da coisa. Tem alguém que tem domínio sobre aquilo, alguém que tem domínio, tira a palavra domínio aqui, tem liderança ali, e eles estão conversando, caminhando, e eles entram no cenáculo. Quando eles chegam, então veja esse trajetinho aqui: Jerusalém, o Monte das Oliveiras, Jerusalém, cenáculo, para a gente pensar amanhã. Quando eles chegam no cenáculo, eles estão assentados e eles vão ficar ali.
até Pentecostes, quando vai se cumprir a promessa, vão durar mais 10 dias. Agora a pergunta que me veio à mente, que eu quero fazer com vocês, é exatamente essa. O que sustenta a chama espiritual de um povo nesse trajeto entre a promessa e o cumprimento? Entende por que eu não queria usar propósito aquela hora, nem processo? É porque a Mana usou essa palavra aqui, desculpa, não saber o nome. A irmã Márcia usou, desculpa também falar, irmã. A irmã Márcia usou essa palavra aqui, e costuma-se muito falar nela hoje, o processo. Então, entre a promessa e o cumprimento, existe o processo. E o processo, ele não é simples. Você sabe que o trigo precisa ser torrado e moído para se tornar pão. A uva tem que ser pisada para se tornar um bom vinho. A azeitona esmagada para poder tornar-se azeite. É o processo. Meu Deus. Aleluia. Então, entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, existe o processo. A pergunta, já pensando no tema das irmãs, é o seguinte: o que é que mantém acesa a chama dessa gente, a chama desse círculo de oração, a chama do pastor Donizete, que já está há tanto tempo nesse trajeto? O que mantém ainda essa chama acesa entre a promessa e o cumprimento? Amém. Essa pergunta, ela precisa de uma resposta. Por que precisa de uma resposta? Nós ouvimos aqui, eu vou pegando os ganchos assim, quando a irmã Márcia fala com o Jonas, com o pastor Jonas, quando a irmã Márcia fala, usada pelo Senhor, falando isso, o que é? É exatamente renovando as forças, porque o Senhor não faz uma promessa nova, Ele renova a promessa. Ele pode até aumentar um detalhe entre uma palavra de renovação ou outra. Estou pensando em Abraão, geralmente ele renova a promessa, aquele núcleo duro da promessa continua o mesmo. Então, quando ele renova assim, é exatamente porque, renovando a promessa, ele renova as forças. Renovar as forças é avivamento. Por que avivamento? Porque renova a esperança. Renova a esperança. E tem um detalhe, porque entre... Amém. Essa vem do trono. Porque entre a promessa e o cumprimento, no processo, a gente não pode viver de expectativa. Expectativa gera ansiedade. Expectativa é aquele desejo do amanhã, como será, o que vai ser, e daí. Isso é expectativa, e expectativa vai gerar ansiedade. Nós não vivemos de expectativa de amanhã, nós temos esperança de eternidade. Ficou legal essa, né? Da status do Instagram. Mas veja só, nós não temos expectativa de amanhã. Expectativa de amanhã é como vai ser, e daí, e se não. Está entendendo? Jesus disse: não fica assim. Isso é ansiedade. Isso vai fazer seu coração acelerar. Fica tranquilo que amanhã, quando você chegar lá, eu já estou lá. Não andeis preocupados com o dia de amanhã. Aleluia.
Então nós não temos expectativas de um amanhã, nós temos esperança de eternidade. Nós não somos mais do tempo, gente. Aleluia. Nós não somos mais do tempo, nós somos da eternidade. Aleluia. Então o que acontece? Quando eles voltam e eles vão entrar no processo. O processo é esse espaço entre a promessa e o cumprimento. Agora eles vão ter que, eu preciso tentar responder a pergunta que eu fiz, né? O que sustenta essa gente com esperança dentro desse processo? Primeira coisa, veja só, eles só se moveram porque tinham uma promessa. E eles só continuaram no cenáculo porque eles foram perseverantes na obediência. Eu vou começar a pregar, tá? Ai, Joel, você vai falando assim, depois você vem e belisca. É porque se eu já chegar beliscando, vocês vão embora. Então, assim, uma coisa para manter a chama acesa é você perseverar na obediência. De 500, 120, gente. 380, sabe-se lá o que aconteceu. A única coisa que pode definir é que eles não puderam perseverar. Eles não conseguiram. E aí, amém. E aí você vai dizer, Joel, você está criticando esses 380? Não estou. Não estou. Porque é próprio de nós. É próprio de nós, ou não é assim para os compradores de Shopee e Mercado Livre, que termina de fazer o pedido e já sai no portão para ver se está chegando. Isso é ansiedade, gente. É ansiedade, aquela expectativa. É o coração ansioso, eu tenho uma promessa. Oh, depois você pergunta para o pastor quanta gente ele não conheceu no processo, que por ansiedade jogou a bênção fora. O processo não é Deus com capricho do tipo, quero ver se ele aguenta. Não, o processo é Ele trabalhando com a gente para nos tornar próprio, apto, para poder desfrutar daquilo que foi prometido. Ele não trabalha com ninguém pronto. Ele, amém. Aleluia. Ele não trabalha com ninguém pronto. Aqui é difícil continuar obedecendo. É difícil. Você sabe onde está a capacidade? Exatamente aqui. Por quê? A Bíblia diz, tem uma teologia que surgiu nova não, nos anos 80, com o Distante do Trono, e eles trouxeram a ideia que a gente de vez em quando vem repetindo por aí. Deus não chama capacitados, Ele capacita chamados. É bonitinho, mas não é bíblico. É bonitinho, mas não está na Bíblia. A verdade é que Deus chama capazes. Quando Jetro vai aconselhar Moisés para chamar homens para o ajudar, a primeira palavra que ele usa é essa: chama homens capazes. Jesus, quando fala da parábola dos talentos, ele diz que um ganhou 5, outro 2, o outro 1. Ele disse, cada um segundo a sua capacidade.
Mas Joel, Paulo diz que essa capacidade vem do Senhor, com certeza. E que capacidade é essa, Joel? A de obedecer. Porque obedecer aqui é submissão, gente. Eu tenho uma palavra do Senhor. E eu ando debaixo dessa palavra. Submisso a essa palavra. Aleluia. Submisso a essa palavra. E agora deixa eu te dizer o que é difícil do processo. A dificuldade no processo é quando a realidade desmente a promessa. Quando o entorno do que você está vivendo é totalmente o avesso da promessa. E você diz, era barriga cheia. Aquele sonho era barriga cheia. Aquele profeta estava emocionado. Aquele pregador, não, aquela profecia. Porque olha aí, não foi nada disso que ele falou. Ou você fala isso e desiste, ou você fala isso e o coração aperta e você diz, me perdoa, Senhor. Está diferente, mas eu quero continuar crendo. Há um profeta na Bíblia que o Senhor, quando o chamou, disse assim, fica tranquilo que eu vou te dar para as nações como um profeta. E você vai ser uma coluna de ferro e um muro de bronze. E ele só foi preso, agredido, jogado num calabouço, perseguido, proibido de se casar, não podia nada. Chorava, vivia chorando, angustiado. E um dia ele disse para o Senhor, eu não vou mais falar do teu nome. Porque você me enganou. Você foi para mim um ribeiro ilusório. E agora eu sofro e apanho por causa da palavra que tu me falaste. Aleluia. Se fosse o Joel ia dizer, não, Jeremias, fica tranquilo. Eu não, mas o Senhor não é o Joel. O Senhor disse, Jeremias, se você não está podendo correr com homens que vão a pé, o que você vai fazer quando eu te colocar para correr com cavalos? Ou seja, o próximo. Amém. Jeremias, o processo vai ficar mais doloroso. Estou fazendo isso, Jeremias, que é para você aprender a separar o precioso do vil. Para ver se você murmura ou se você adora. Continua obedecendo, amado. Continua debaixo daquela promessa. Se é de Deus, descansa. Mas está doendo, Joel. Está pesado. A filha da minha sogra canta uma música que eu acho um grito muito interessante nessas horas. É grande e eu não sei a letra toda, mas tem um pedacinho que eu guardo no coração toda hora. Você está indo muito bem, só está cansado. Aleluia. Ele diz, fica tranquilo, toma sobre ti o fardo e seja renovado. Suporte.
não vai vir acima daquilo que você pode suportar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Há momentos tão difíceis no processo entre a promessa e o cumprimento. E um dos momentos mais difíceis é quando o Senhor te coloca num cantinho para ver o que está no teu coração. Aleluia. Para ver o que está no teu coração. Se agora, nesse momento, hoje, nesse culto aqui, Deus levantasse um dos seus santos profetas e pedisse para você devolver aquilo que você tem certeza que foi Ele que te deu, aquilo que você já até agradeceu, já deu testemunho, que você já disse: isso aí foi Ele que me deu. Aleluia. Se Ele hoje aqui falasse assim: me dá, você murmura ou adora? Eu estou pensando no Abraão. O Isaac era promessa, gente. Há um zelo tão grande do Senhor no processo, que Ele quer nos fazer chegar no lugar onde Ele nos chamou, totalmente prontos para aquilo. Prontos. Aleluia. Aleluia. E pode acontecer, mas eu não posso me prender muito aqui. Mas pode acontecer várias coisas nessa caminhada aqui, tá? Pode acontecer, e eu vou te dizer uma coisa da parte de Deus agora. Se essa promessa foi dele, se você já teve mais do que certezas de que isso é dele, você pode até mudar de ideia aqui, pode até mudar de rumo. Ai meu Deus, eu tenho certeza que eu estou profetizando. Pode até mudar de propósito, mas Ele vai estar te esperando no mesmo lugar que Ele fez a promessa. Você só vai atrasar o processo. E guarde o Senhor nos nossos corações, que a nossa boca não sirva nesse momento para trocar de mal com Ele. Para vê-lo de forma ilusória. E ainda que na agonia do momento, a nossa oração seja, se possível for: passa de mim esse cálice sem que eu venha beber. Mas a obediência e a submissão nos quebrante grandemente para dizer: todavia, seja feita a tua e não a minha vontade. Faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor. Aleluia. Vem algumas histórias na mente da gente, mas não é muito bom ficar contando histórias, né?
melhor pensar assim no que a palavra de Deus diz. Sabe, quando isso acontecer e que parecer que o Senhor está como que desdenhando de nós, o melhor a fazer é nos colocar na mão dele. Como eu disse, do trigo, da azeitona e da uva, o Senhor só faz isso para que a gente possa entregar o que Ele tem de melhor em nós. Amanhã, quando você abrir os olhos para sair da sua cama, não pense naquilo que você precisa resolver, ou nos problemas que você precisa buscar uma solução. Se levante renovado e renovado para entregar tudo aquilo que Deus te deu condição para entregar. Que haja agora uma ministração do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Uma unção renovadora, um avivamento da esperança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. A obediência à promessa é o que nos sustenta entre a promessa e o momento que isso vai se cumprir. Persevere obediente. Uma outra coisa, caminhando para o final, que nos sustenta entre a promessa e o cumprimento, é nós vivemos unidos num só propósito. Amanhã eu quero pensar um pouco sobre isso, mas quando eu digo unidos em um só propósito, eu estou dizendo que propósito é uma coisa de Deus. Entende? Propósito não é uma ideia minha, não é um sonho, não é um projeto meu. Propósito é a vontade de Deus revelada. Porque eu posso ter planos mirabolantes, coisas incríveis. Sabe aquela que você tem assim, você fala, isso é muito bonitinho. E às vezes eu pegar esse meu pensamento, essa minha ideia e dizer, Deus, olha que bonito, abençoa o meu projeto. Fica tranquilo, Ele não vai abençoar teu projeto. Ô Joel, não vai. Mas o meu pensamento não é tão bonito. E até quando você mostrar para ele, ele vai olhar assim e vai falar, mas Joel, tá bonitinho mesmo. O que eu devo aprender nesse caminho, nesse processo, nesse momento? É que eu tenho que parar de pedir o que eu penso. E eu tenho de parar de pensar no que eu vou pedir. Já agora você enrolou tudo, né? Não, mas é verdade. Porque às vezes eu peço o que eu penso, porque eu acho que meus pensamentos são os máximos. E quando eu levo para ele e peço o que eu penso, aquela ideia que eu rabisquei, que eu fiz e tal, e eu mostro para ele, ele diz assim, Joel, tá bonito. Só que
Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos são maiores que os teus caminhos. Aleluia. E veja só, é difícil a gente pensar nisso. É difícil, a gente sempre pensa para pedir. Mas quando a gente vê esse texto, a gente diz, não é assim que funciona. Então, Joel, eu devo pedir o que eu penso. Não, ele disse assim, não faz isso também. Porque eu tenho para te dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então tá, Joel, aí você fechou, então eu não posso nem pedir o que eu penso, nem pensar no que eu vou pedir. Como é que funciona? Você tem que pedir o que ele quer. E como que eu chego nisso, Joel? Você precisa conhecer o coração dele. Conhecer o coração dele. Ah, Joel, mas bate no teto, tem hora que... Mas bate exatamente porque a gente está tentando entrar com essa cabeça aqui. Isso aqui, gente, é limite. A Bíblia diz assim, ó, tem coisas que o olho não viu. Isso é observação, é ciência. Tem coisas que o ouvido não ouviu, isso é percepção, é ciência. E não subiu ao coração do homem. Isso é razão. Tudo aqui é humano. Mas são aquelas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Aí a gente diz o céu. E a Bíblia diz, não é o céu. Não é o céu, Joel, não, porque o versículo de baixo, Paulo diz assim, e o Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Então o que está faltando é revelação do coração dele. E como que eu consigo isso, Joel? Ele disse, quer saber disso? Clama a mim. Clama a mim. Clama a mim. E eu vou te responder coisas grandes e firmes que você não sabe. O caminho do coração do Pai está aberto. Aleluia. Oh, aleluia. E é nessa hora que você vai clamando e você abre esse livro, porque o propósito dele está aqui. E aí ele vai fazendo brilhar nos teus olhos aquilo que é o desejo do coração dele. Ah, Joel, Deus não tem um plano para mim? Não, Deus não tem um plano para você. Deus tem um plano e nesse plano ele conta com você. Ele tem um lugar para você. Ele tem um propósito para você ali. Ah, Joel, não é eu que escolho? Não, claro que não. Amém. Aleluia. Então, o caminho aqui, para a gente entender isso, é ser unido num propósito. Por isso que desceu, gente, os discípulos, e eles podiam dizer, nós temos a ideia aqui, nós andamos com ele, nós ouvimos ele. A Maria poderia gritar de lá, mas eu sou a mãe dele. As mulheres podiam dizer, e nós somos amigas dela. Os irmãos dele, que duvidavam dele até aquela hora, podiam dizer, mas a gente é irmão, tem sangue dele aqui. Está entendendo? Eles podiam usar do carteiraço. E eles podiam, a partir do momento das suas próprias ideias, desfazerem a promessa. Amém. Mas não, eles trouxeram a promessa para o centro, porque sabia que na promessa estava escondido o propósito.
E eles se uniram naquela promessa. Vamos ficar aqui e vamos esperar o tempo que precisar, até que do alto nós sejamos revestidos de poder. E depois que isso acontecer, aí a gente vai fazer o que Ele mandar a gente fazer. Está vendo os caminhos do avivamento e o que faz essa chama não apagar? Obediência para se manter no processo. Propósito, unido em um só propósito. Aqui caem as barreiras, gente. Caem as barreiras, porque no judaísmo a mulher não podia sair na rua sozinha. E se ela saísse com o seu marido, ela não tinha direito de conversar nem com o marido enquanto estava andando. Por isso que Lucas deixa bem claro aqui: estavam os apóstolos, deu o nome de todos eles e disse: e as mulheres. Você entendeu? Ele estava dizendo assim: um dia na Nova Canaã só vai ter um exército de mulher, porque ele derrubou isso, e agora não é mais uma coisa de menino, é uma coisa de gente comprada e lavada no sangue do Cordeiro. Todos têm acesso a essa graça. Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, querendo dizer, a régua que mede um, mede todos. É o propósito que nos nivela. Eu não vou mexer com isso, mas eu estou terminando. Se é unido num só propósito, por fim, o que mantém a gente firme entre a promessa e o cumprimento é perseverar em oração. É perseverar em oração. A Bíblia diz que eles desceram para o cenáculo e oraram. Primeiro dia, segundo dia. Sabe, eu acho que até algum dos 500 veio também com eles. Mas sempre tem uma coisinha para a gente fazer entre um dia e outro. Quem sabe alguém não disse... Quem sabe alguém não disse: eu vou fazer de tudo para voltar. Eu vou lá, resolvo isso rapidinho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você faz de tudo para voltar, você já mudou a prioridade. Aleluia. Você já mudou a prioridade. Quando eu disse que Deus testa o nosso coração, é para saber quem está no trono. É para saber quem está no trono. É para saber quem é primeiro. Deus não tem essa motivação simplista de querer ser o único na nossa vida. Deus não quer ser o único nas nossas vidas. Tanto é que Ele nos deu gente para amar, nos deu um trabalho para ter, sonhos para sonhar. Deus nos deu coisas. Deus não quer ser o único nas nossas vidas, mas Ele faz questão de ser o primeiro. Então a gente persevera, porque a gente vai dizendo: Senhor, eu tenho aquilo lá, ficou lá, e eu já estou há 7 dias aqui, Senhor. Eu vim desde o primeiro dia, tu viste? Será que tem tempo para isso? Não, irmãos. Mais uma vez a ansiedade nos faz viver a expectativa do será. Eu tenho aquilo lá. Olha lá, Deus. Mais uma vez a expectativa nos faz isso. E o Senhor disse: não põe o coração aí. E não comece a chamar de bênção as coisas. Porque a gente começou a chamar de bênção as coisas, e aí a gente fica pedindo coisas, achando que é bênção.
Eu fui abençoado com a Bíblia, eu fui abençoado com um copo d'água. A gente dá nome para as bênçãos. A gente tem esse negócio aí que pega a nossa oração nos 10 dias ali. Em vez de ser a oração para vir a promessa que Ele nos prometeu, é uma oração do Senhor. Eu estou orando pela promessa, mas aqui eu vou tirar 5 minutinhos para orar por aquele copo d'água e tal. Está entendendo? A gente está chamando de bênção o que Ele chamou de acréscimo. É porque a gente mudou a prioridade, a gente colocou alguma coisa no trono que não é Ele. E Ele deixou bem claro: busca primeiro o reino dos céus. Busca primeiro o reino dos céus. A gente até cantava antes, não sei se ainda canta: você veio buscar uma bênção. E a gente usava a ideia de que vir à igreja, a gente vinha para buscar uma bênção. Ô Joel, mas Deus já me abençoou muito na igreja. Eu sei, porque aquele ordenou a bênção e a vida. Mas a gente não vem aqui para buscar bênção. Crente não mendiga bênção, gente. Aleluia. Crente não mendiga bênção. E agora eu faço um link com o primeiro ponto da resposta. Vocês lembram? Obediência. Ele disse assim, se vocês me obedecerem e vocês andarem prudentemente no meu caminho, as minhas bênçãos te alcançarão no caminho. O crente é alcançado pela bênção, ele não corre atrás, elas o perseguem. É o que está no texto, é o que está na Bíblia, no livro, gente. Está vendo como a gente não pode viajar muito nas letras e que as pessoas fazem na hora da emoção? Não, a nossa teologia é bíblica, a nossa fé é embasada no livro. E o nosso avivamento vem da palavra. Tendo dito isso, e pensando já em poder dizer muito obrigado pela oportunidade, Aleluia. eu tenho a dizer a mulheres avivadas com um propósito: não deixe essa chama apagar. Não deixe essa chama apagar. Vocês viram? Eu fui num determinado trabalho, e depois, quando terminou, ou ali no momento, não lembro mais, eles deram dessas velinhas que vocês usaram, deram uma para mim, deram outra para minha esposa. Aí a gente até pegou e mais duas ali que deixaram na mesa, né, amor? Coisa feia, nós levamos. Levamos os nossos netinhos também. Elas não funcionam mais. É artificial, sabe? Você já viu o cuidado que você tem com uma chama de vela? Guardando, porque você não quer deixar apagar. E quando você percebe que está diminuindo, o cuidado dobra. Porque a ausência daquela pequena chama significa que o escuro vai tomar conta. Não deixa apagar. Não deixa apagar. Se ela está diminuindo agora, na autoridade do nome de Jesus, ei, o Senhor está aqui para reacender isso, para fazer queimar de novo, fazer queimar de novo, fazer queimar o fogo da vocação, fazer queimar o fogo da evangelização, fazer queimar o fogo da oração, fazer arder de novo essa chama. Fica de pé, por favor. Que eu queria ser aqueles pregadores de avivamento, sabe? Para agora chamar na frente, você vir aqui e a gente fazer aquela oração maravilhosa e todo mundo ser afetado diretamente. Mas eu não sei, a minha chamada não foi nessa direção.
E eu orei ao Senhor para que enquanto eu falasse você fosse afetado. E que isso pudesse de alguma forma abrir uma lacuna, uma portinha de entrada na sua mente. E que uma vez tocando a sua mente com os seus pensamentos, pudesse tocar as suas emoções com os seus sentimentos. Em momento algum eu quero que você chore, porque eu quero que você chore. Mas que o peso da palavra do Senhor toque os seus sentimentos. E que essa lágrima materialize o seu sentimento. Mas para lá de ficar só na mente e nas emoções, como eu peço ao Espírito de Deus, que a sua vontade seja movida. Tem igual tirar umas fotos agora? Aleluia. As portas que ele disse que vai abrir, fica tranquilo, ele vai abrir. Os lugares que ele disse que vai te levar, fica tranquilo, ele vai te levar. Sucesso nas áreas que ele disse que você vai ter, fica tranquilo, você vai ter. Mas não deixa isso tomar o lugar dele. Não deixa isso tomar o lugar dele. Um dia você fez voto de consagração diante da presença do Senhor. Que haja renovação de votos agora, na autoridade do nome de Jesus. Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós não nos avivamos, Senhor, abanando essa chama. Nós não vamos nos avivar, Senhor, com palavras prontas, frases prontas, com motivação no microfone. Esse trabalho é seu. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. O coração que há um lugar, vai operando o Espírito Santo. Sopra o Espírito de Deus. Sopra o Espírito de Deus. Ninguém ama Deus. Aleluia! Aviva vidas. Aviva vocações. Aviva ministérios. Oh, Espírito de Deus. Traz de novo, Senhor, traz de novo, Senhor. Traz de novo, Senhor, traz de novo, Senhor. Faz aquilo que é a tua vontade. E que comece aqui. Oh Deus, do setor do Rio Vermelho. Sopro glorioso do teu Espírito nessa chama. Unção de autodia. Oh, de submissão. Unidos no propósito. Oh, perseverantes na oração. Para suportar o processo. E deleitarem-se no cumprimento da promessa. Em nome de Jesus.